Alguém fez uma pergunta aqui, diz mais ou menos o seguinte: mesmo após o batismo no Espírito e novo nascimento ser ungido por alguém, e aí? Primeira coisa que você precisa entender, nem toda pessoa que foi batizada nas águas foi batizado no Espírito Santo. Segunda coisa que você vai precisar entender, e eu vou falar disso hoje, é que existe uma diferença entre ter o Espírito Santo dentro de você e ter o Espírito Santo sobre você. Quando a Bíblia se refere a isso, ele mostra dois momentos distintos e que você precisa entender. O Espírito Santo dentro de mim, ele me habilita à salvação. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: aquele que confessa Jesus Cristo com a sua boca, com a sua língua, então o Espírito do Senhor virá habitar dentro dele. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Quando eu confesso Jesus e o Espírito Santo vem morar dentro de mim, ele é que me auxilia a me levar ao arrependimento e à conversão genuína. É por isso que eu digo para todas as pessoas, não existe cristianismo sem o Espírito Santo. Não existe conversão genuína sem que o Espírito Santo esteja na vida da pessoa, dentro da pessoa. Você já viu aquelas pessoas que elas vão para a igreja, sai e volta, sai e volta, sai e volta, instáveis? É porque o Espírito Santo não está nelas de verdade. Ele está auxiliando para levar elas ao arrependimento, mas ainda assim elas ainda não se arrependeram de verdade, ainda não se firmaram a sua fé de verdade. Isso é o Espírito Santo dentro de nós, tá? Agora, existe outra coisa, que é o Espírito Santo sobre nós. Atos capítulo 1 diz assim: até o dia em que foi levado aos céus, logo após haver entregue os seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus se apresentou a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que guardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhes consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhe afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isso, essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles os contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Jesus já tinha passado pelo martírio, já tinha ressuscitado, estava com eles durante 40 dias, e o texto diz que ele estava ensinando sobre o reino de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus disse para eles o seguinte: não saiam de Jerusalém, até que o Espírito Santo venha sobre vocês. O que Jesus está falando aqui é de o poder do Espírito Santo vindo sobre eles. A unção estava sendo gerada neles no momento em que Jesus estava com eles ensinando acerca do reino de Deus. O Espírito Santo dentro de você, ele vem para te habilitar à salvação, porque é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E uma vez que a gente é convencido do pecado, a gente se arrepende, a gente tem fé e a gente está salvo. O Espírito Santo sobre nós, o poder dele sobre nós, ou o revestimento do Espírito Santo sobre nós, ele nos habilita para o serviço. É por isso que Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Ele diz: não saiam daqui antes que sejam revestidos, para que vocês possam sair e ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aprenda uma coisa: você precisa do Espírito Santo,
Você precisa da unção do Senhor e você precisa do poder de Deus sobre a tua vida. O texto vai dizer que Jesus ficou 40 dias ensinando eles coisas concernentes ao reino de Deus. Pergunta que eu te faço agora: o que é o reino de Deus? Mateus capítulo 9, versículo 32 diz assim: após terem sido retirados, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por demônios. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões admiradas exclamavam: jamais se viu algo assim em Israel antes. Por outro lado, os fariseus maldiziam e diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, ou Beelzebu. Mateus 10, 1. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos. A palavra poder que está aqui em português, o original é exousia, autoridade. Então o correto seria: Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Aí vamos para o 5, versículo 5 do capítulo 10. Diz assim: assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Curai os enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Se você pega Mateus, Marcos, Lucas, e você for pegar esses textos que nós lemos nos outros livros, nos outros evangelhos, você vai ver uma referência aonde Jesus estava expulsando demônios, curando os enfermos, e os fariseus naquela época olharam para Jesus e disseram assim: ele está expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Beelzebu significa Deus das moscas. Jesus repreende aqueles fariseus em um determinado momento, você vai ver isso lá em Marcos. Jesus repreende eles e diz assim: escuta, se eu estiver expulsando pelo poder de Beelzebu, diabo não pode expulsar diabo. Demônio não expulsa demônio, porque reino dividido não subsiste, não prospera. Então não poderia isso acontecer. Aí ele diz: no entanto, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus. Ó, Jesus fala: se eu expulso Satanás pelo dedo de Deus, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus. Então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando foi restaurado a autoridade que o homem perdeu lá no Éden. Vamos voltar lá em Gênesis. Deus, quando cria o homem, diz assim, ó: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o texto diz: e criou Deus o homem e disse: sujeitai a terra, governai sobre ela e dominai. Naquele momento, Deus entrega uma autoridade de governo e de domínio para o homem sobre este território, sobre essa terra. O homem peca, o homem desobedece Deus. E quando o homem peca e desobedece, o homem faz uma coisa: entrega para Satanás a autoridade. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, uma das palavras de Satanás para Jesus foi assim: se tu se submeter a mim, se tu me adorares, eu te darei autoridade sobre todos esses reinos, porque esta autoridade foi me dada e eu dou a quem eu quiser. O que Satanás está dizendo é: eu tenho autoridade sobre esse mundo porque o homem me deu essa autoridade. E se você se submeter a mim, eu te dou essa autoridade também. Jesus foi lá e repreendeu Satanás. Aqui nesse momento, Jesus está expulsando Satanás, expulsando demônios, e os demônios se submetendo à autoridade de Jesus. Porque nesse momento Jesus restaura a autoridade, reimplanta e está dizendo assim: essa autoridade que o homem entregou para o diabo, eu tomei da mão dele e estou devolvendo para o homem, para que o homem tenha novamente essa autoridade aqui. O reino de Deus é estabelecer isso. Por isso que Jesus, quando separa os 12, ele envia os 12 e diz assim: vocês vão nos lugares e aonde vocês chegarem, saudem a todos com a paz do Senhor. Se houver gente de paz naquele lugar, então a paz do Senhor virá sobre eles. Porém, se não houver gente de paz, então a paz retorna para vocês.
E ele diz: curem os enfermos, limpem os leprosos, expulsem os demônios e anunciem: o reino de Deus está acessível a vocês. Ou seja, é chegado o reino de Deus. A autoridade está de volta para vocês. Em outras palavras, vocês têm a possibilidade de retomar a autoridade que vocês entregaram para o inimigo das suas almas. O reino de Deus é de verdade quando os sinais, os prodígios, os milagres começam a se manifestar em um determinado lugar. É por isso que eu vou falar uma coisa aqui e provavelmente vai confrontar você, principalmente se você for pastor de igreja, vai te confrontar nesse momento e deixa confrontar, porque eu também já estive do lado daí, eu também já estive em um momento que eu estava aprendendo muita coisa que eu não sabia, e um momento como esse, um ensinamento como esse, mudou a minha vida. Eu vou compartilhar o meu testemunho com você. Se uma igreja não manifesta curas, milagres, libertação, expulsão de demônios, se a igreja não manifesta isso, aquela igreja não manifesta o reino de Deus. Aquela igreja apenas faz uma reunião de pessoas, porque toda a igreja que realmente tem a manifestação de Deus, do reino de Deus naquele lugar, então é fato que naquele lugar vai ter milagres, vai ter curas, vai ter libertações, vai ter expulsão de demônios.